boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Aline Nunes, sou aluna de Psicologia do 10º período da Unifacex. Olá, eu sou Silas Gabriel, aluno do 10º período de Psicologia da Unifacex, e esse é o 5º episódio do podcast Cuidado e Trabalho. E hoje, no 5º episódio, abordaremos o tema As Perdas no Trabalho, onde iremos discutir um pouco sobre o que são essas perdas. Bem, antes de iniciarmos, eu acho importante trazer o conceito de luto, né? Pois o luto está diretamente ligado ao nosso tema, e vale ressaltar que o conceito de luto passou por várias transformações ao longo do tempo, mas hoje iremos abordá-lo através da visão da psicanálise. O Freud entende o luto como uma reação à perda, não necessariamente de um ente querido, mas também algo que tome as mesmas proporções. Portanto, um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano, né? Ou seja, todo mundo vai passar por isso em algum momento de nossas vidas. Dito isso, eu acho interessante quando a gente conversa, né, sobre o luto com as pessoas, a maioria delas acha que estamos nos referindo apenas à morte, né? Mais especificamente, à morte de um familiar, de um amigo, um conhecido, enfim, de um ente querido. Então, elas meio que desconsideram as perdas e as pequenas perdas do nosso cotidiano, né? Então, o que seria essas perdas? Então, como a Aline bem trouxe, o luto ele não necessariamente é ligado à morte ou à perda de um ente querido, coisa do tipo. Ela também pode ser ligada à perda de um direito, à perda de uma questão trabalhista. E hoje, no Brasil, não só pelo momento da pandemia, que nós vemos muitas pessoas perdendo os seus empregos, perdendo benefícios que teriam em um momento não atípico, podemos perceber pelo desenvolvimento do liberalismo, do neoliberalismo na sociedade, não só brasileira, como na sociedade mundial, necessário para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, essas atitudes neoliberais, mas que quando entram em contato em uma sociedade que não estava preparada para essas atitudes, para essas novas leis, para essas novas normativas, entra em conflito e se identifica como uma agressão, se identifica como uma perda de direitos, como podemos ver recentemente a reforma da Previdência, que apesar de necessária por diversos aspectos, trazendo diversos benefícios para o brasileiro, mas por uma falta de educação financeira desde o início na escola, que nós não aprendemos a nos prepararmos financeiramente para o futuro, a fazer uma previdência privada, uma previdência pessoal. A reforma da Previdência veio trazer um impacto muito grande e nós podemos perceber pessoas reagindo com sintomas de luto mesmo por essas questões. A terceirização, que também tira alguns direitos dos trabalhadores, esses direitos que, como já falei, eram costume dos trabalhadores deterem, então quando eles se encontram vendo esses direitos sendo tomados deles, aí vem, como a Aline falou, a sensação de luto, a sensação de perda, que pode ser interpretada tão forte quanto a perda de um ente querido. Então, nós vemos que o trabalho, sim, pode trazer as sensações de luto, as sensações de perda, tão quanto a vida social, a vida familiar. Isso sem contar que o próprio trabalho, dependendo da situação do trabalho, da precarização, já traz um desprendimento da família. As pessoas passam mais tempo com seus colegas de trabalho, em seu local de trabalho, do que com a própria família. Então, isso também é mais uma perda proporcionada pelo trabalho, pelo sistema capitalista em que vivemos. Então, não só aqui no Brasil, mas na sociedade, na grande maioria da sociedade mundial. E também, né, é importante falar, né, que por mais que essas perdas sejam consideradas perdas menores, né, do que a vida de uma pessoa amada, por exemplo,
elas também causam sofrimento e nos fragilizam, né? Então, nesse caso, né, na maioria das vezes, a gente é acometido por uma dor sutil e permanente, que muitas vezes não é sequer reconhecida ou verbalizada, né? Então, a gente meio que resiste em chamar de luto essas perdas, né? Porque não há outro exemplo, né? Não há um corpo, né, sobre o qual chorar, né? Nenhum lado vazio na cama, ou na mesa de jantar. Enfim, a questão é que juntas, essas pequenas, né, perdas formam uma enormidade, né, que podemos chamar de vida. Podemos até Pronto. considerar um sofrimento duplo, pois há o sofrimento da perda, há o luto, e ainda há uma cobrança de que o indivíduo não pode se sentir enlutado ou demonstrar que está enlutado por aquela perda. Justamente, não tem um corpo, não tem um espaço vazio. Foi um direito que ele perdeu, foi uma questão, digamos, apenas legislativa, burocrática. Então, é um luto que pode ser tão grande quanto a perda de um ente querido, mas que, infelizmente, nem sempre é vista dessa maneira pelos outros, o que pode trazer ainda mais problemas para quem sofre essa perda. Exatamente. Ok, então aqui encerramos o nosso 5º episódio do podcast Cuidado e Trabalho. Não perca o próximo episódio, que falará sobre ansiedade e home office com a aluna Ana Luísa, e certamente será muito legal. Então, até a próxima. Tchau. Até a próxima.